E se você vive com uma sensação de peso, irritação constante, ou planos que têm dificuldade de se realizarem na tua vida, pode ser esse órgão, pode ser o fígado, pedindo uma escuta mais atenta. Ok. Pode relaxar, relaxa os braços, os ombros. Deixa eu ver se tem alguma informação aqui. Estou vendo os joinhas. Eu sou nova, eu sou um exemplo vivo de que sempre é momento de começar quando se tem vontade. O fígado, esse órgão, ele tem algumas funções fisiológicas que elas são importantes. Então, eu vou comentar sobre elas para que a gente vá mapeando esse órgão. Meu corpo, minha casa. A gente precisa conhecer as paredes da casa, né? Não só o espaço como é que eu posso usar esse espaço? É interessante que eu conheça as paredes, conheça a estrutura, como abre a porta, como fecha a porta, e isso é a fisiologia dos órgãos do corpo. Então, assim, ó, o fígado, ele é responsável pela digestão das gorduras. Ele produz um líquido chamado bile, talvez vocês já conheçam, né? Esse esse produtinho que a gente fabrica e, inclusive, quando se passa mal, às vezes a gente sente aquele gosto amargo na boca e tem a ver com a bile. E essa bile é como se fosse um detergente natural. Então, quando se come alguma comida que tenha muita gordura, é esta bile que diminui as partículas, quebra a partícula de gordura bem pequenininho para que seja absorvido pelo intestino e vire nutriente para o nosso corpo. Se não tivesse a bile, o que aconteceria? Essas placas de gordura iam acabar grudando no intestino e gerando um problema. Um problema. O fígado também ele é responsável por eliminar toxinas do corpo. Então, imagina como se fosse um filtro de água. A água seria o sangue, fígado é o filtro. E o sangue é como se fosse a água. Tudo que é toxina. Então, tudo aquilo que a gente come, que a gente respira, que a gente bebe, tudo é processado pelo fígado. O fígado ele é o grande químico do corpo. Ele recebe, quando ele filtra o sangue com uma nanopartícula do alimento que está lá no estômago, ele já sabe a quantidade e a qualidade da bile que ele vai ter que produzir para poder quebrar essas moléculas alimentares que vão ir lá para o intestino, para que a gente possa se nutrir. E um sangue contaminado, seja com contaminado, contendo medicamentos ou algum tipo de veneno, né, conservantes alimentares, é esse fígado que vai precisar fazer uma bioquímica, uma química, para poder anular, neutralizar esses agentes químicos. Por isso que, dependendo da medicação que a gente toma, o fígado se ressente muito, fica muito ressentido. O fígado também funciona como um armazém de energia, então, e de vitaminas também. Então, o que ele faz? Quando a gente come pão, massa, carboidratos, esse fígado ele separa a molécula de açúcar, que é a glicose, e ele faz uma química com oxigênio e produz o glicogênio. O que é o glicogênio? Glicogênio é o que dá energia para a célula. Então, as pessoas que têm problema no fígado, o que acontece? Não tem energia,
não faz bem a digestão, a gente sente que o corpo está mais pesado porque está intoxicado. O fígado também é um reciclador de células velhas, células que já fizeram o seu ciclo de vida. As células do sangue, as hemácias, elas têm um ciclo de 4 meses, 120 dias. E o que acontece? Quando elas estão chegando nessa etapa, o fígado já pega, resgata elas, né? Seleciona, pega, separa o elemento ferro que nós temos no sangue e envia lá para a medula, para medula espinhal, medula óssea. E lá na medula vão utilizar esse ferro, esse elemento que foi enviado para fazer células novas. Então, o fígado também é um reciclador no corpo da gente. E ele tem uma função que ela é única, é o único órgão que tem essa função. Ele se restaura, ele se regenera, né? Então, ele é o único órgão que a gente faz doação intervivos. Se eu tiro um pedaço do meu fígado, se eu perco um pedaço do meu fígado, se eu dou um pedaço do meu fígado, o fígado tem capacidade de se regenerar em 75%. Isso é muito fantástico. Tudo isso já deixa ele no lugar de guerreiro interior, mas eu vou falar um pouquinho mais. Na medicina tradicional chinesa, que é uma das bases do estudo que eu faço, o fígado, ele governa o campo protetor da alma. Então, a partir desse momento, a gente vai começar a falar um pouco mais sobre a parte sutil do corpo. Nós falamos sobre as paredes da casa e agora a gente vai falar sobre a ocupação do espaço. Então, o fígado governa o campo protetor da alma. Ele produz um sentimento, uma emoção, na verdade, que é a raiva. Mas a raiva saudável, a raiva que faz a gente se mover. Então, uma pessoa que não tem. Na medicina tradicional chinesa, a raiva ela não é negativa quando está em equilíbrio, porque ela é a mesma força que nos faz levantar pela manhã, que nos faz reagir. É o fogo em ação dentro do corpo. É a energia da raiva que faz a gente dar o limite quando precisa. Só que, obviamente, que quando ela está em descontrole, o que acontece, aí acaba sobrecarregando esse fígado, né? E vai trazer a fúria. Quando essa energia da raiva não é expressa, essa força se transforma em ressentimento. Então, existe até uma fala que diz assim: a raiva mata por dentro, né? Porque imagina, se eu tenho a raiva saudável para me movimentar durante o dia, para acordar de manhã, às vezes a gente tem que ter um bocado de força, né? Tá cansado, mas tem coisas a fazer, vamos lá. Aí aciona o fígado, aciona essa emoção, esse sentimento, não, essa emoção chamada raiva, para poder fazer um movimento fora da cama, né? Vai para a vida, vamos andar. Mas, se acontece algo comigo, eu sinto raiva, a raiva desequilibrada, né? Que eu tenho vontade de agir, de dar um soco. E eu não expresso, nem em equilíbrio, nem em desequilíbrio, o que acontece? Eu engulo essa raiva. E gera uma emoção, geralmente, que é de difícil limpeza. Então, eu vou vivendo a vida, daqui a pouco vem novamente aquele pensamento: nossa, mas eu devia ter dado uma resposta. Né? Tá. Nossa, mas por que aquela pessoa falou isso para mim? Né? Nossa, mas eu acho que eu vou lá resolver. Não, vou ficar. Porque a raiva está desalojada. Então, esse processo eu sinto várias vezes
a mesma coisa. Se eu tivesse em equilíbrio, já teria resolvido na hora, né. Fígado, potência, força, fogo, ação, guerreiro interior. Coração. O coração, lembra, ele é o portal realmente da alma, quando a gente se conecta com o eu maior, com o nosso eu mais profundo. É através do coração que eu tenho um equilíbrio com o ecossistema, né, com o mundo que me circunda. Numa lógica mais profunda, não existe o outro faz parte da minha vida, faz parte do meu cenário, então ele faz parte de mim. E nós temos propósitos, né? Existem propósitos. Ontem eu ainda comentei, eu já fui contadora, né? Então, quando eu era criança, eu queria ter coisas, né? Conquistar coisas. Então, o jeito mais próximo de eu estar perto de dinheiro era eu trabalhando com dinheiro. Então, eu fui ser contadora. Então, aqui eram desejos do meu ego. Meu ego precisava daquilo ali. E o fígado, ele estava disponível para isso, me dava força, né? Até o momento em que começou a alma a falar mais alto, dizendo assim: tu não está no lugar certo, não é aí o teu lugar. E eu sentindo uma infelicidade, lembra? Eu comentei, eu tinha infelicidade, eu tinha tristeza. Eu olhava o meu cenário, nossa, mas eu já estou nesse cargo, eu ganho X de dinheiro, tudo que eu conquistei foi através dessa profissão, mas não fazia sentido. Tinha algo mais profundo que me deixava desacomodada. Então, o que acontece? O coração começa a sentir tristeza e o meu fígado, ele não me deixava em paz. Eu ficava sempre com um desconforto. O porquê disso? O guerreiro interior, ele é o fiel escudeiro do coração. Então, o fígado, ele é o fiel escudeiro do coração. As pessoas que têm problemas de fígado com persistência precisam parar um pouco e se perguntar, né? Eu estou no meu propósito, eu estou fazendo o que eu realmente desejo, o que eu quero, como eu posso resolver isso, né? E é o fígado que vai nos auxiliar a buscar um passo a passo, um caminho para chegar nesse propósito de alma. Quando o fígado está bloqueado, né? Quando ele está desencontrado da alma, surge a estagnação, a confusão e a perda de direção. E é um lugar muito ruim de estar, esse. Eu já passei por ali. Sinais de que o fígado está em desequilíbrio. Sinais físicos: tensão muscular, sempre tenso, cansaço já ao acordar, gastrite, irritação, dor de cabeça. Emocionalmente, procrastinação constante. Então, eu sempre deixo para depois, empurro para depois. Dificuldade de tomar decisão, e aí a gente vai empurrando, né? Uma sensação de injustiça, né? Que existe uma injustiça, e essa sensação é recorrente. Raiva em silêncio. Quantas vezes você disse tudo bem quando o teu corpo queria gritar, dizer chega? Esse é o fígado. Tem uma partilha que eu acho muito interessante. Quando estava estudando fígado lá no início, né, eu lembrei de um filme que eu assisti uma vez, era um faroeste, e ainda com aquela visão norte-americana do passado, sabe, sobre o índio é malvado, essa história aí. E aí a cena era a seguinte: eram dois indígenas
E aí, ficção, de Hollywood, né, norte-americano, e eu era criança, então isso a gente está falando de 1970, 81, 2, 3, por aí. Tem dois indígenas, eles estão lutando, as tribos estão em conflito, e este aqui vence, né, vence, e quando esse aqui morreu, este vem aqui e pega, corta a barriga e pega o fígado deste aqui, e comeu o fígado. Imediatamente, ele vai na tribo deste que morreu e pega a família e leva para a tribo dele e vai criar vai criar os filhos como se fossem filhos dele e vai cuidar da esposa como se fosse a esposa dele, né? Então, qual a lógica disso? Na verdade, que ele faz, né? Ele pega o órgão da força desse que ele venceu, né? Então, ele simbolicamente absorve o guerreiro deste aqui, mas junto absorve a missão de alma, que era cuidar daquela família. Isso nada é dito, é tudo simbólico, mas foi exatamente o que aconteceu ali. E aí ele, né, criou essa família e, logicamente, o filho desse aqui que morreu cresce nessa tribo e um dia redescobre a tribo dele e volta para o caminho de alma, né? Então, isso é muito simbólico e a gente recebe as informações, ninguém conta como funciona o corpo, mas intuitivamente a gente vai buscando essas informações, elas vão chegando, e um dia, quem sabe, a gente encaixa.